carros que compõem essa nova fase da categoria. Temos neste ano também, além do campeonato regular, a Special Edition, que começou na etapa de Goiânia e que vem conhecer seus campeões aqui em Londrina, valendo como prêmio belíssimos bônus para a temporada de 2021 da GT Sprint Race. Nós temos um domingo tranquilo, domingo de céu aberto, na verdade, bem encoberto, mas um domingo de calor. Veja só, esse é o panorama na cidade de Londrina, quando temos 13 horas e 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Um fim de semana bastante movimentado na Special Edition. Nós temos 3 corridas no fim de semana. A primeira delas aconteceu na tarde de ontem e em cada uma das categorias teve a sua classificação à parte. Claro, na categoria AM, por exemplo, a vitória foi do piloto goiano Rafael Teixeira, ele que forma dupla com o Vini Azevedo, piloto do Pará, Rafael Teixeira de Goiás. Eles foram os vencedores, era o Rafael quem estava no carro pela categoria AM. Vamos ver o que diz o Rafael sobre a primeira corrida da etapa. Então, Luque, está sendo um final de semana bastante iluminado. Ontem, pole vitória, uma disputa grande na corrida aí com grandes feras, como Thiago Camilo e outros pilotos. Acabei pensando na categoria ontem, abortando a disputa pela vitória na geral. E hoje é contar aí com a vitória do meu amigo Vini, que também está num grande final de semana, e levar a decisão para a última etapa aí, que a gente está com chance de levar o título da etapa aí. O título da Special Edition, que compreende essas 2 etapas de Goiânia e de Londrina. Temos neste domingo 25 graus de temperatura ambiente, 37 graus lá no asfalto, nos 3.055 metros do asfalto do Autódromo de Londrina, melhor dizendo, com 46% de umidade relativa do ar e com 12 km por hora de velocidade do vento. Na categoria Pro-Am, nós tivemos na prova de ontem a vitória do mineiro Eudes Campos. Ele foi o vencedor na classificação geral. Como é que foi essa história, Eudes? A primeira corrida foi maravilhosa, a gente largou na pole geral, eu e o Esperafico, né? Ele fez o quali, eu fiz a corrida, liderei de ponta a ponta. É a minha primeira vez que eu ando de carro, né, esse ano, essa temporada, primeira vez em Londrina, primeira vez que eu conheço a pista, então está sendo muito legal. Um agradecimento aqui para os meus coaches, Thiago Camilo e também o Esperafico, e também para o número 11, ela sabe quem é. Tá certo, a homenagem toda personalizada de Eudes Campos, que foi o vencedor da categoria Pro-Am, foi também o vencedor geral da corrida de ontem no traçado de 3.055 metros do Autódromo Internacional Ayrton Senna, na cidade de Londrina. Tá aí o traçado de Londrina para você, bastante seletivo, com trechos bem travados, onde nós tivemos na categoria Pro, abrindo a Special Edition de Londrina pela GT Sprint Race, a vitória do Thiago Camilo, mais uma dele, né, Thiago? Nós tivemos um começo um pouco difícil aqui em Londrina, com os treinos, alguns problemas no carro. A gente conseguiu solucionar só para a classificação. Ainda conseguimos a segunda posição no grid e optamos por largar em 10º devido à estratégia para o Pedro sair na pole na corrida de hoje e conseguir vencer. Então foram bons pontos aí para o campeonato. Vamos ver o que acontece aí na sequência com mais 2 corridas aí no dia. Peguei, Thiago. Vamos ver o que acontece na sequência? Então a gente vê o que aconteceu hoje pela manhã, na segunda das 3 corridas da Special Edition de Londrina. Coloca para rodar. Pedro Ferro foi quem largou da primeira posição, com o Gabriel Silva em segundo, Luiz Deves em terceiro, primeiro colocado pela categoria Pro-Am, o português Lourenço Beirão largando em 4º lugar. Na terceira fila, 2 pilotos da categoria AM, o Dudu Trindade e o Vini Azevedo. Apesar que o Dudu Trindade, para mim, consta aqui como piloto da categoria Pro, né? O Marcelo Brisac foi 7º colocado, Gerson Campos largando da 8ª posição, ele que já foi campeão da Sprint Race Brasil. Pedro Bezerra em 9º, com o Eudes Campos em 10º, o Luiz Arruda em 11º e o Alex Seide, parceiro do Marcelo Henriques, largando da 12ª posição em 13º. No grid fomos encontrar o carro número 793 do Adalberto Batista, em 14º o Caê Coelho, em 15º o Edson Cortes e em 16º o Josimar Júnior. Ao meu lado, a companhia sempre grata, sempre agradável de Eduardo Serrato. Muito boa tarde, Eduardo Serrato. Essa formação de grid na Special Edition tem um critério bem diferente, né?
Boa tarde, Luke. Boa tarde a todos. Realmente, essa formação, esse formato é bem legal. O formato que a organização trouxe de fora, onde é utilizado, onde são 3 etapas. A classificação, ela serve somente para o piloto escolher a posição do grid que ele vai largar. É bem interessante. Então, não quer dizer que se ele fez o melhor tempo na classificação, ele vai largar em primeiro. Ele tem a possibilidade de escolher a primeira colocação dele da corrida e a segunda é invertido automaticamente. Nós vemos aí que logo no início da corrida o Luiz Deves já passou pelo Pedro Ferro, que é parceiro do Thiago Camilo. Luiz Deves da categoria Pro Am, assumindo a primeira posição. Aí você que nos assiste vai estranhar, mas o cara foi mais rápido, ele pode escolher? É lógico que ele vai escolher o primeiro lugar. Não é tão lógico assim, porque a partir da escolha dele para o grid da primeira prova, existe uma inversão das 10 primeiras posições para o grid da segunda. Por exemplo, o Eudes Campos foi o mais rápido no treino classificatório, ele assegurou o quê? A preferência para escolher a posição. Ele escolheu o primeiro lugar no grid da corrida de ontem, com isso ele ficou com o 10º lugar na corrida de hoje cedo, que é essa que vamos acompanhando em seus melhores momentos na seleção de imagens da Master KTV, para você que nos acompanha pelo Band Esportes, sempre pelo esporte, para você que nos acompanha pelo YouTube, no canal Acelerados, para você que nos acompanha pela página de Facebook da GT Sprint Racing, para você que nos acompanha também nos canais parceiros, canal Box 77 e High Speed TV. Luiz Deves, carro número 45, é quem veio para assumir a liderança da prova nesses primeiros momentos. Ele tem como parceiro o piloto de Stock Car, o Guga Lima. Vários pilotos da Stock Car marcando presença também nessa etapa, Cerrado. Sim, bem interessante. A Special Edition não deixa de ser especial mesmo, Luke. Temos bastante gente, como o português, o Lourenço Beirão, que é um piloto que vem da GT Open na Europa, já correu de tudo. Esses pilotos como o Galide, como o Guga e o Thiago Camilo, que já está desde a primeira etapa. E esse formato novo da GT Sprint Race é bem interessante e está atraindo realmente essas feras brasileiras aí. E eu acredito que, como já falei, é o futuro do automobilismo, porque vai chegar gente boa aí. O Serrato mencionou que vê a GT Sprint Race como o futuro do automobilismo e eu o interpelei na transmissão ao vivo pela internet nessa corrida que abriu a programação do domingo. Vejo como o presente mesmo do automobilismo. Vai melhorar? Não tenha dúvida. 2021 é logo ali. Aí você vê o Dudu Trindade do carro número 17 já recebendo pressão do Gerson Campos. O Dudu Trindade do carro 17 foi a dúvida que nós levantamos agora. Ele é de fato piloto da categoria Pro. Enquanto vamos buscando aí o Luiz Deves. E olha só. E o Lourenço Beirão com o Eudes Campos. Beirão com o carro número 77. O Eudes Campos com o carro número 11. E essa briga aí que valia a liderança da categoria Pro. Já que o líder da prova, Luiz Deves, com o carro número 45, é piloto da categoria Pro Am. Carro que vai ser pilotado já pelo Guga Lima. Vamos acompanhar ao vivo a decisão da Special Edition. Uma das novidades da temporada 2020 da GT Sprint Race. Olha ali, mais uma vez, o Eudes Campos na briga dele com o Lourenço Beirão, visitando a área de escape na chicane. E o Vini Azevedo, do carro número 37, também passando do ponto. Ali depois da curva do estádio, na frenagem para a chicane. Gerson Campos, líder da Pro, sentiu que era hora de partir para cima do Luiz Deves. Saiu do S da caixa d'água, colocou pela linha de dentro e veio determinado a assumir a liderança da corrida. Olha aí, por dentro, tranquilo. O Gerson Campos para assumir o primeiro lugar da prova. Luiz Deves em segundo, em terceiro o Dudu Trindade, que tinha a segunda posição da categoria Pro. E agora quem veio também, o Gabriel Silva, carro número 18, partindo para cima do Luiz Deves. A corrida que abriu a programação do domingo na GT Sprint Race, etapa de Londrina, decisão da Special Edition. Aí Dudu Trindade, Luiz Deves, o Gabriel Silva e aí o momento do Lourenço Beirão com o Pedro Ferro na subida da caixa d'água e deu ruim para todo mundo, Cerrato. Realmente esse acidente foi uma pena para os dois, porque não conseguiram continuar e dois pilotos que estavam muito rápidos, Lu. Aí tivemos a intervenção do safety car, o pelotão todo reagrupado.
Vieram para a largada, o Gerson Campos tratou de se manter à frente, tratou de abrir vantagem sobre o Dudu Trindade, que era o segundo colocado. Em terceiro vinha ali o Gabriel Silva, também piloto da categoria Pro. Gabriel Silva formando dupla com o Pedro Lopes. E aí a disputa da AN, o Luiz Arruda com o Marcelo Brisac. Marcelo Brisac competindo em trio na Special Edition, né? Ele forma o trio com o Eduardo Menossi, que foi quem pilotou o carro na etapa de ontem, foi o segundo colocado. E também com o Diego Nunes, mais um piloto da Stock Car Brasil. Ele que abandonou a frente do carro do Dudu Trindade na tomada da primeira, nesse S da caixa d'água ali. O piloto tem um pouquinho de saudade de casa, né, Serrata? Aquela hora de trancar a respiração, dar pé direito na saída da primeira perna, só vai tirar o pé lá no curvão depois. É interessante, né, Luque, que ninguém teve refresco o tempo todo dessa corrida, né? Esse equilíbrio é muito legal da Sprint Race. Ainda bem, a gente não quer ver refresco não, a gente quer ver a disputa boa, como essa daí. Como essa do Gabriel Silva, que partiu para cima do Dudu Trindade. Carro do Dudu Trindade, mais um carro pilotado por 3, né? Ontem eles tiveram o Sérgio Ramalho no carro 17, hoje cedo foi o Dudu Trindade, daqui a pouco vem Daniel Coutinho. E olha ali o Eudes Campos. Como ele já havia visitado a área de escape, ali junto da chicane, que é essa próxima curva depois da curva do estádio, ele já vinha ali com um pouquinho de fauna, né, de flora, melhor dizendo que fauna. Já veio com um pouquinho da flora ali, não atropelou nenhum quero-quero, ainda bem. Na refrigeração do radiador, isso a gente temia que pudesse comprometer o rendimento do carro número 11. Isso preocupa, Luke, porque a injeção do carro ela tem algumas seguranças e se a temperatura começa a subir demais, ele começa a limitar o motor, né? Mas, por sorte, não foi o que ocorreu com o Eudes. O Eudes Campos, carro número 11, piloto mineiro, que venceu na geral, venceu na categoria Pro-Am, a primeira corrida da Special Edition de Londrina. Também temos o Luiz Debes tomando a ultrapassagem do Adalberto Batista. Nesse momento o Debes caía para terceiro lugar na categoria Pro-Am. Olha só, colocou por fora o Adalberto com o carro número 793, veio cheio de moral para subir a segunda posição da Pro-Am. Liderança da Pro-Am, desse aí, do Eudes Campos. Gerson Campos, que não tem nenhum grau de parentesco com o Eudes, mantendo uma liderança aparentemente tranquila. Olhando aqui de fora é sempre fácil, né, Serra? Como você fala, os comentaristas de sofá, né? Realmente, essa pista em especial, né, por ela ser uma pista muito técnica, ela é uma pista difícil de se guiar, né? Ela tem subida, descida, curva de alta, de baixa, então exige muito do piloto essa pista. Aí você vê Luiz Arruda, parceiro de Pedro Costa. Luiz Arruda, que é um dos principais candidatos ao título da categoria AM. Temos 3 categorias de graduação de pilotos, elas são pautadas pela graduação de cada piloto. A Pro, a Pro-Am e a AM. E no caso da Special Edition, como os pilotos atuam às vezes em dupla, às vezes até em trio, essa graduação toma a média da experiência de todos eles. Você viu aqui passar o carro número 37 do Vini Azevedo, líder da categoria AM. Esse aí, o Luiz Arruda, tinha a segunda posição da categoria AM. Tá aí o Vini Azevedo, carro número 37, parceiro do goiano Rafael Teixeira. E ali o momento em que o Pedro Bezerra vinha tendo seu carro resgatado depois de uma saída indigesta de pista. O pernambucano Pedro Bezerra. E Adalberto colocando lado a lado com o carro do Gabriel Silva. O Gabriel vinha ali com a carenagem dianteira já danificada por um toque, né? As disputas muito acirradas, acaba faltando espaço para todo mundo na GT Sprint Race. Adalberto que vem num final de semana muito rápido e essa corrida dele, né, é prova desse crescimento dele. E o carro do Gabriel Silva, olha essa, a situação do Seide cortando grama ali, né, Luke? Uma jardinagem legal na reta oposta. E aquela condição do carro do Gabriel Silva ali, o capô acaba fazendo um apêndice aerodinâmico que freia muito o carro na reta. Então, facilita para os outros atacarem ele na reta, né? Adalberto Batista trazendo a reboque o carro do Gabriel Silva. Carro que vai ser pilotado na corrida de daqui a pouco pelo Pedro Lopes. Última volta de corrida e olha só o que aconteceu com o Luiz Debes. Aí foi embora a chance do Luiz Debes de terminar a corrida em terceiro lugar pela categoria Pro-Am. Quem não estava vendo nada disso era o Gerson Campos. Quem não estava vendo nada disso era o Eudes Campos. Os dois
tranquilos na liderança de suas categorias. O Gerson Campos na liderança geral, na liderança da classe Pro. O Eudes Campos em segundo lugar geral, ele que veio lá de trás. Primeiro lugar da categoria Pro-Am. Eudes Campos, como escolheu largar em primeiro ontem, a prioridade de escolha era dele por ter sido mais rápido no treino classificatório. Hoje largou em décimo, trouxe o carro para a segunda posição, faz uma excelente campanha. Mas quem foi o primeiro a apontar na reta de chegada? Quem foi o primeiro a ver bandeira quadriculada branca e preta? Gerson Campos, mais acelerado que nunca, para comemorar mais uma dele na GT Sprint Race. Passou o Eudes Campos na segunda posição, comemorou a vitória na categoria Pro-Am. Terceiro colocado geral, segundo da Pro-Am, foi o Adalberto Batista. A quarta posição do Gabriel Silva, em quinto do Trindade, mesmo com uma saída de pista que acabamos não vendo aqui. E Gerson Campos foi quem comemorou mais uma dele na GT Sprint Race. Os seguidores do Gerson Campos na internet vão perguntar, mas cadê a foto do Gerson Campos no pódio? Já já o Serrato responde, esse aí foi o vencedor da categoria Pro-Am, o Eudes Campos, piloto mineiro. E na categoria AM, a vitória ficando com o Vini Azevedo, piloto do Pará. Pois é, Serrato, cadê a foto do Gerson Campos no pódio, enquanto voltamos com a imagem ao vivo dos pilotos prontos para a movimentação de volta de apresentação? Essa edição, por ela ser uma edição especial, o final de semana é uma espécie de um mini campeonato. Então, por isso que não tem o pódio de cada corrida. No final da terceira corrida do final de semana, faz-se a somatória dos pontos e decide quem ganhou o final de semana. E, somado ao outro evento de Goiânia, faz-se o campeão da Special Edition de 2020. E, lembrando, Luke, a GT Sprint Race hoje é a categoria que tem maior premiação do Brasil. O campeão só da Special Edition ganha 40 mil reais, o segundo ganha 20 mil reais de cada categoria. Então, por isso que eu digo que é o futuro do automobilismo, porque está atraindo gente boa, profissionais, e que eles estão enxergando, né, na GT Sprint. Né? Os pilotos partem em movimentação de volta de apresentação. 5 metros do Autódromo Ayrton Senna em Londrina. A pole position é de Ricardo Eudes Campos. Ele tem a seu lado na primeira fila do grid o Galide Osman, que é parceiro do Gerson. Vamos encontrar na terceira posição, melhor dizendo, vamos encontrar o Pedro Lopes, são Rafael Teixeira, que forma dupla com o Vini Azevedo. Quinto colocado é o Daniel Coutinho, Trindade também do Sérgio Ramalho. E o sexto colocado é o Adalberto Batista, que não tem parceiro nenhum, faz participação individual. A sétima posição é do Marcelo Henrique Seide. O oitavo colocado é o Pedro Costa, parceiro de Luiz Arruda. Na nona posição, Luiz Neves. E o décimo colocado é o Pedro Ferro, que tem como o Camilo Caeco. Ele é o 11º colocado, ele forma a dupla com o Ter. E a 12ª posição, olho nele, Diego Nunes, parceiro Menossi, o italiano voador. Em 13º lugar, Edson Cortez, que também faz participação individual. 14º é o Léo Torres, que forma a dupla. Quinto é o português Lourenço Beirão. E o 16º colocado é o Rodrigo Esperafico. Rodrigo Esperafico, nós temos já a informação de que não participa de Londrina. E esse grid é formado como? As duas primeiras corridas pela escolha dos pilotos, né? Da 11ª posição em diante, não. 11º melhor tempo, ali também 11ª posição no grid e assim por diante. Entre os 10 primeiros, o mais rápido inverte por 10 para a segunda. Como o Gerson foi o segundo mais rápido, ele escolheu largar em terceiro ontem. Já garantiu o lugar no grid de hoje cedo. E aí, para a definição do grid de agora, as pontos das duas primeiras corridas, posição de largada. O Eudes Campos, parceiro do Ricardo Esperafico, venceu a corrida. Aí é em termos gerais, tá? Aí não tem a divisão por categorias para esse regulamento. Ontem foi o segundo colocado geral ontem. Foi quem mais somou pontos. Portanto, colocou a primeira posição. Ficaram com a terceira posição na corrida de ontem, com a primeira posição na prova de hoje cedo, somaram o segundo maior número de pontos, asseguraram a segunda posição para esse grid. E assim nós temos a formação do grid que vai apontar a classificação final da Special Edition. A pontuação tem efeito para o campeonato.
Agora, o campeão da Special Edition é o piloto que terminar na frente em cada categoria. Essa etapa em especial também, Luke, a largada ocorre na reta oposta, né? Porque como esse traçado de Londrina é um traçado que o fim da reta principal aqui é um pouco travado, então por uma questão de segurança, a direção de prova optou em largar na reta oposta. Como fazem as grandes categorias do automobilismo quando vem correr aqui em Londrina, no Autódromo Internacional Ayrton Senna. O safety car já vai recolhendo ali para a esquerda da pista, para a direita da imagem. Ricardo Esperafico e Galídio Osman já posicionando as duas filas que vão acelerar já, vão aguardar a autorização do diretor de provas, o Giovanni Nove, para que tenhamos a decisão da Special Edition de Londrina. Ricardo Esperafico, carro número 11. Galídio Osman, carro número 82. Pedro Lopes, carro número 18. Rafa Teixeira, número 37. Já saiu da fila ali, o Pedro Ferro voltou. Questão de ver se os comissários vão passar um pano para ele ou se vai configurar a queima de largada. Espalha o pelotão, verde, verde, verde. O Rafa Teixeira já vai tentando ali pela linha de fora. Vem para cima do Galídio Osman. O Galídio emparelhando com o Ricardo Esperafico. Pedro Lopes buscando ali a posição interna para manter a terceira posição com o carro número 18. Por fora o Rafa Teixeira, por dentro o Pedro Lopes. Por enquanto todo mundo passando sem maiores problemas pelos primeiros metros de corrida. Rafael Teixeira vem na terceira posição com o carro número 37. Pedro Lopes é o quarto, em quinto vem o Daniel Coutinho. Aí você vê o Lourenço Beirão lado a lado com o Caê Coelho e atrás dos dois o Edson Cortes com o carro número 27. Adalberto Batista partindo para cima do carro número 21 do Pedro Ferro. Traz junto dele o Guga Lima, piloto da Stock Car, com o carro número 45. Para efeito de cronometragem, a volta vai sendo aberta nesse momento. E ali já danificada à frente do carro do Pedro Ferro. Você viu o carro número 21 do Pedro Ferro, que é o sétimo colocado, já com a frente danificada, veja só. Ricardo Esperafico é o líder, Galídio Osman é o segundo, Rafael Teixeira é o terceiro, tem a liderança da categoria AM. Lembrando que o Ricardo Esperafico, apesar da experiência internacional que tem, até em carro de Fórmula 1 ele já sentou, por formar dupla com um estreante, que é o Eudes Campos, é estreante, mas está bem rapidinho, né? O Ricardo Esperafico está categorizado pela Pro-Am na Special Edition. Ricardo Esperafico, que é o líder do campeonato regular da GT Sprint Race, na dupla que ele forma com o irmão dele, com o Rodrigo Esperafico. Aí você vê Rafa Teixeira partindo para cima do Galídio Osman. Tem tudo para assumir a segunda posição. Por fora eu sempre aplaudo o Rafael Teixeira, segundo colocado. Por fora eu aplaudo de novo. Olha o Daniel Coutinho para cima do Pedro Lopes. Quase faltou espaço para todo mundo. Tá faltando ali um paralama no carro do Pedro Lopes. Eu tô vendo demais. Não colocaram a carenagem preta, né? E deu a impressão de estar faltando um pedaço do carro. Tá faltando nada não. Tá faltando meus óculos aqui, só isso. Vamos para o complemento da terceira volta, mais rápida de todas elas até agora, do Lourenço Beirão, hein? Uma informação importante, Luke, que a gente não tinha comentado, que essa edição especial também tem a utilização do Engepro Attack, que é uma injeção de 40 cavalos, onde o piloto pode fazer isso uma vez na corrida e que dura 8 segundos. Então vai ser um duelo interessante aí, a gente saber quem tem e quem não tem, né? O Lourenço Beirão veio, engoliu a posição ali do Pedro Costa. O Pedro deu o troco na saída da chicane, vai trazendo junto dele o carro do Guga Lima. Ali você vê o Beirão por fora, foi aí que ele bateu hoje pela manhã. Teve um acidente com o Pedro Ferro. Aí Pedro Costa do carro número 44 tem a 11ª posição geral. É o quarto colocado da categoria AM. E olha o Galídio Osman tomando uma canseira do Daniel Coutinho. Briga que vale o terceiro lugar geral, briga que vale a liderança da categoria Pro. Daniel Coutinho vem com tudo para cima do Galídio Osman. O Galídio se mantém em terceiro com o carro número 82, que foi o vencedor da corrida de hoje cedo com o Gerson Campos. A liderança de Ricardo Esperafico, que já faz a volta mais rápida, 1 minuto, 20 segundos e 6 décimos. O tempo de volta do Ricardo Esperafico. Vamos para o complemento da quarta volta. Faltando 17 minutos e 25 segundos para o término da corrida que vai apontar os campeões da Special Edition de Londrina na GT Sprint Race. Ali Marcelo Henriques, número 1, lado a lado com o Diego Nunes, número 58. A briga que vale a sexta posição, vem por fora o Diego Nunes, mais aplauso para ele, é sexto colocado na geral. Diego Nunes, segundo da categoria AM. A liderança da AM é do Rafael Teixeira. Teixeira venceu a prova da AM ontem. O Teixeira comemorou a vitória do parceiro dele, o Vini Azevedo, na corrida de hoje.
e vai liderando também essa etapa final da Special Edition. Diego Nunes faz a volta mais rápida da corrida, 1 minuto 20 segundos, 625 milésimos. Já vem para ser o 6º colocado. Como vai lá fora. O Pedro Ferro traz de volta e ali Galide Osman agora lado a lado com o Pedro Lopes. O Pedro pode se dar bem nessa. O Diego Nunes chega para a festa também com o carro número 58. Por fora, Pedro Lopes. Por fora, eu sempre aplaudo. Vai doer a mão hoje. Olha o Galide na tentativa de defender a posição. Acabou rodando. Com a traseira do carro, ele atingiu o carro do Pedro Lopes. Pedro Lopes foi lá fora. Não aliviou o pé, trouxe de volta. Se lançou ali à frente do Marcelo Henriques. Quem saiu no prejuízo foi o Galide Osman, Serrato. É ali um ponto da pista bem complicado, porque é um mergulho com uma velocidade muito alta, eles fazem de quinta marcha e tem uma freada em pêndulo, vamos dizer assim. Então depende muito da habilidade do piloto, o carro está extremamente no limite, então qualquer oscilaçãozinha roda mesmo. Aí o Léo Torres, que já vai partindo para cima do Marcelo Henriques, vem também para tentar essa 6ª posição. E olha só, já vai embora essa carenagem dianteira do Pedro Ferro. Pode até ser que a direção de prova determine que ele entre para o box para remoção daquela parte da carenagem, se a direção de prova entender que isso oferece risco ao próprio Pedro ou algum dos demais pilotos. Direção de provas que está a cargo do Giovanni Nove. Ele tem como comissários desportivos o Gustavo Nove, o Eduardo Trager e o Fernando Duarte. Na etapa de Londrina da GT Sprint Race, a decisão da Special Edition. Veja ali o Léo Torres, lado a lado com o Pedro Lopes. Pedro Lopes naquela saída de pista parece ter alguma avaria no carro, hein? Foi embora um capô lá atrás, você viu? Deve ser do Pedro Ferro, né? O capô que já estava para sair. É interessante essa posição do Léo Torres, que ele largou lá do final do pelotão e já está na 7ª posição, Luiz. O Galide Osman, que é o parceiro do Gerson Campos, vinha garantindo o título do Gerson Campos na Special Edition. Aí com a rodada caiu lá para a 15ª posição. Vai ter de remar bastante agora, mas vamos nas próximas voltas fazer bastante conta. Para acompanhar esse andamento, Ricardo Esperafico tem a liderança com 2º e 4 décimos de vantagem sobre o Rafael Teixeira, que é o 2º colocado. Aí você vê o Marcelo Henriques tirando de lado para ganhar a 6ª posição do Pedro Lopes, que já vem com o carro ali avariado. Pelo visual, fica difícil apostar que ele vai conseguir levar o carro até o fim da corrida, hein, Serrato? Ah, com certeza, né? O Sprint é um carro de corrida de verdade, né? Assim, não é um carro de rua transformado num carro de corrida. Então, a performance dele é muito maior, mas ao mesmo tempo ele tem as suas sensibilidades. Então, qualquer toque, qualquer avaria prejudica a performance do carro, né? Daniel Coutinho tem a 3ª posição na prova, é o líder da categoria Pro, e aí você vê o líder da Pro-Am, Ricardo Esperafico. Temos safety car na pista, todo mundo tirou o pé. O safety car está na pista por conta disso aí, ó. Por conta disso aí. O safety car não conseguiu se posicionar à frente do pelotão, mas é fato. É o capô do carro número 21, o carro do Pedro Ferro. Nós observamos na volta anterior. Voou um capô lá no fundo. Na verdade não é nem um capô, é toda a composição da carenagem dianteira do carro, né? O capô dianteiro, ele fica junto com os paralamas, né? Uma carenagem dianteira inteira, na verdade, né? Como explicou o Serrato instantes atrás. O GT Sprint Race não é um carro de rua adaptado para a pista, ele é um carro projetado e construído para a pista. Sim, é um chassi tubular, né? Uma espécie de uma gaiola com essa carenagem de fibra por fora. Olha a repetição da largada, Lucas. Bastante piloto saindo da fila antes de apagar a luz vermelha. Enquanto deu a verde, veio todo mundo para cima. O Rafael Teixeira ali no desespero, buscando um espaço para tentar atacar a posição do Galide Osman. Olha só, imagem bonita, inédita para você na lente da Master KTV. A descida para o curvão do Autódromo de Londrina ao fim da reta oposta. Teixeira por fora. Por fora para se manter na 3ª posição. Belíssima manobra do piloto goiano Rafael Teixeira, que neste ano está disputando a Copa Truck. Ele é um dos pilotos da equipe de Djalma Fogaça e de Fábio Fogaça. E o Pedro Ferro lado a lado com Adalberto Batista. Os dois traziam a reboque ali o carro do Guga Lima. Guga Lima formando dupla com o Luiz Debes. E lá você viu o Diego Nunes. Começava a abrir caminho o Diego Nunes em meio a todo o pelotão. Olha aí o Teixeira por fora para tomar a posição do Galide Osman. O Galide ainda era o líder da categoria Pro nesse momento. 3º na geral, líder da Pro.
A liderança geral, liderança da Pro-Am, nas mãos do Ricardo Esperafico. A segunda posição geral, liderança da categoria AM, nas mãos do Rafael Teixeira. E chega para lá, né? De Pedro Lopes com Diego Nunes. O Diego teve a preferência do traçado, tomou a curva do estádio já à frente do Pedro Lopes. Nesse momento ele assumiu a sexta posição na prova. Você vai revendo os principais momentos da Special Edition da GT Sprint Race na etapa de Londrina. E o Diego Nunes resistindo ao ataque do Marcelo Henriques, que é o segundo colocado da categoria Pro-Am. E aí olha só o que aconteceu. O Pedro Lopes ia para cima do Galide Osman. No momento seguinte, o Galide acabou rodando na tentativa de se recuperar, de restabelecer a posição. Rodou, atingiu com a traseira do carro a lateral do carro do Pedro Lopes. O Galide caiu lá para o fim da fila. O Pedro Lopes saiu da pista nesse trecho que você vê à esquerda da imagem. Voltou, está na disputa, mas com um visual ali extremamente preocupante. Veja só, vai expelindo bastante fumaça. O carro número 18 do garoto Pedro Larga Lopes. nessa, Luke. Ricardo Esperafico já vem dando o pé direito, ladeira acima. Eles vêm para o complemento da volta número 8, vem para o reinício da disputa pela vitória. Na GT Sprint Race, etapa de Londrina, tá aí a bandeira. Verde, 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 verde. Recomeça a disputa, o Rafa Teixeira vem para cima do Ricardo Esperafico. Faz menção de enforcar um pouquinho o traçado, a tomada da curva do estádio, para quem sabe surpreender o Esperafico. Ali é muito difícil. Ali é muito difícil. Esperafico na primeira posição, Rafa Teixeira em segundo, Daniel Coutinho em terceiro. O quarto já é o Diego Nunes. Se ele passar pelo Daniel Coutinho, não era por aí não, Pedro Lopes. Não era por aí não, Pedro Lopes. Acabou rodando, foi lá pelo traçado antigo do Autódromo de Londrina. É o Pedro Ferro. Pedro Ferro, desculpa. Apesar de... Pedro Lopes ou do carro 18. Tô naquela de Pedro, onde você vai, eu também vou. Desculpem os torcedores e os familiares do Pedro Lopes. Foi Pedro Ferro, ainda bem que o Serrato tá aqui para me socorrer nas bobagens que eu falo. Chama de Pedro que tá tudo certo, Luke. Pronto, aí não tem erro, né? E olha o Coutinho para cima do Rafa Teixeira. Daniel Coutinho para assumir a segunda posição, para ficar um pouco mais próximo da vitória na categoria Pro e para ficar numa condição mais evidente, quem sabe, de atacar o Ricardo Esperafico. E agora nós temos um panorama interessante. Nós temos os três primeiros colocados da categoria AM juntos. Aí, Rafael Teixeira, Diego Nunes e o Léo Torres, que é parceiro do Pedro Bezerra. Repito, as categorias de graduação são determinadas ou pela graduação do piloto em participação individual ou pela graduação dos pilotos que compõem um time. Você vê que o Diego Nunes vai assumindo a liderança da categoria AM. Vai ficar muito difícil a vida do Rafa Teixeira por ali. Ricardo Esperafico vem na liderança. O segundo colocado é o Daniel Coutinho, líder da categoria Pro. Em terceiro na geral, na liderança da categoria AM, o Diego Nunes. Olha só, o Eduardo Menossi vinha preocupado com a conta do campeonato da AM. Eduardo Menossi, que fez e venceu a corrida de ontem pela categoria AM com o carro número 58, é no safety car na pista de novo, é isso? Eduardo Menossi vai respirando ali, vai recriando suas esperanças de título na Special Edition da GT Sprint Race 2020. Mas aí ficou complicada a vida do Léo Torres também. O motivo da intervenção do safety car, e você interage e acompanha com a Sprint Race durante toda a temporada. Veja só, ele vinha ali com visíveis problemas, enquanto o Diego Nunes assumia a liderança da categoria AM, a terceira posição geral, e acabou ficando por ali o carro do Léo Torres para ele, fim de prova. Por isso, a intervenção do safety car para que seja feita a remoção do carro número 7 do Léo Torres. Eu dizia, você interage com a GT Sprint Race a qualquer momento da temporada, curtindo a nossa página no Facebook, facebook.com/Sprint Race Brasil, curtindo também o nosso perfil no Instagram, @Sprint Race, ou seguindo o nosso canal de vídeos no YouTube, onde temos também as transmissões ao vivo de todas as etapas, youtube.com/Sprint Race Brasil, e o nosso site, claro, é o sprintrace.com.br. E aí, o drama que vai vivendo o Pedro Lopes. Né? Quem tá mandando um abração pra gente aqui é o Roberto Calicetti, que trabalhou com a gente aqui, que por causa do Covid tá guardadinho em casa. O Roberto, tio. E ele acabou de me comentar comigo o corrido com o Amadeu Rodrigues, né? Então, acho que todo mundo que é do automobilismo sabe dessa grande perda que tivemos hoje aí, que é o Amadeu, que é um cara antigo
mais um apaixonado pelo automobilismo e sofreu um acidente, né, no retorno da Endurance e que levou ao seu falecimento. Então tá aí a foto do nosso amigo e toda a família do automobilismo brasileiro tá chorando essa perda aí hoje. O Amadeu Rodrigues, que teve uma participação decisiva lá no início da história da Sprint Race, ainda em 2011, antes mesmo da primeira temporada, foi quem assumiu pela primeira vez a missão de colocar todos os carros, os antigos carros da Sprint Race, seriam os que viriam a compor o grid a partir de 2012, para colocar todos eles em ordem de competição. Leva o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa saudade e os votos de conforto e de bons sentimentos aos familiares e aos amigos próximos do grande Amadeu Rodrigues. Como resultado de agora, nós vamos, em termos práticos aqui, confirmando o título de Ricardo Esperafico e o Eudes Campos na categoria Pro-Am. Nós vamos tendo Gabriel Silva e Pedro Lopes como campeões da Special Edition na categoria Pro. E nós vamos com o título do Rafael Teixeira, por enquanto, na categoria AM. Luiz Arruda e Pedro Costa ainda vivos nessa disputa pelo título também. Pedro Costa, nesse momento, é o terceiro colocado da categoria AM, é o sétimo colocado na geral. Quem vai se assegurando como campeão, mesmo tendo perdido a liderança da corrida para o Diego Nunes, é o Rafael Teixeira, isso pela categoria AM. Aí você tem o panorama da corrida, vamos a 5 minutos e 15 segundos da abertura da última volta. Ricardo Esperafico tem a liderança com Daniel Coutinho em segundo, Diego Nunes em terceiro, Rafael Teixeira em quarto, Pedro Lopes em quinto, Lourenço Beirão é o sexto colocado, o sétimo é o Pedro Costa, o oitavo é o Marcelo Henriques, na nona posição vai aparecer o Guga Lima e o décimo colocado é o Adalberto Batista, o 11º é Caê Coelho, aí está com o carro número 55, carro alaranjado, o 12º é Galídio Osman, o 13º é o Edson Cortez, o 14º é o Pedro Ferro. Depois daquela rodada, voltou para a pista, né? O Pedro Ferro. Aí você vê o carro do Daniel Coutinho. Ele forma um trio nordestino com o Dudu Trindade e com o Serginho Ramalho. É o trio que vem na liderança da categoria Pro, que vem na segunda posição da classificação geral. Daniel Coutinho é piloto paraibano de João Pessoa. O Dudu Trindade e o Sérgio Ramalho são pilotos pernambucanos, também da capital, também de Recife. Mais uma volta com o safety car na pista. A relargada, essa sim, acontece lá na reta dos boxes. Aqui na reta dos boxes, né? Onde temos a nossa cabine, inclusive. A largada da prova apenas é que é dada com os carros em movimento aí na reta oposta por uma questão de segurança, como bem observou o nosso Eduardo Serrato. E o próximo encontro da GT Sprint Race, já marcado e mais que confirmado para o dia 28 de novembro. Você de São Paulo e toda a região vai estar com a gente em Interlagos, já um passarinho boêmio me confidenciou, Serrato, que nós teremos a presença do público na etapa de Interlagos da GT. Vai acompanhar um grande fim de semana de festa do automobilismo. Estaremos de novo junto da Gol categorias do Campeonato Paulista de Automobilismo, com presença do público. Claro que com algumas normas a fazer. Torcida de volta para perto de nós. É uma notícia muito boa, realmente. Safety continua com a luz acesa, então vamos ter mais uma volta por causa da limpeza da pista. E tentar manter o aquecimento dos pneus. E é legal frisar que essa pista ela tem uma habilidade muito grande. Então o piloto tem um trabalho ele precisar manter do pneu, ele tem que cuidar com o desgaste do pneu, porque desgasta muito. Então, são mais um item aí que o piloto tem que se preocupar, né? Serrato, eu vou tentar, não sei fazer conta, não sei dar palpite, mas eu me meto a fazer tudo isso sempre. Nós vamos aí a 2 minutos e menos de 2 minutos e meio da abertura da última volta. Os pilotos vão ficar por conta do restabelecimento da condição de pista ali no estádio. Tô para te dizer que nós poderemos ter bandeira quadriculada na próxima passagem aqui à nossa frente, hein? Tem chance sim. Tem que ver como que ficou a pista, né? Com a limpeza. 2 minutos, a pista vai estar em condições para que tenhamos a disputa reiniciada. Não faz muito sentido no mundo real,
mantermos o safety car na pista para que a corrida siga assim até seu fim. Porém, seria muito interessante agora, que não. seriam 2 voltas maravilhosas, né, Luke? Aí é outro patamar de conversa. Você lembra que já tivemos em momentos da temporada de 2020, se houver condições lá na curva do estádio, tenho certeza que o Giovanni Nove também faz questão, ele que é o líder de dizendo, também faz questão que tenhamos a bandeira verde. E volto a falar, Luke, tem mais aquele detalhe do Ingepro Ataque, que aí a gente não sabe quem ainda o botão da injeção de potência ou não. Acionamento. Quantos cavalos a mais? A mais. Por 8 segundos ainda. Mas cada piloto utiliza em um momento da prova. É de se supor que muitos deles tenham guardado o Ingepro Ataque para a reta final da corrida e talvez não haja reta final de corrida, ou talvez não haja bandeira verde para eles acionarem o Ingepro Ataque. Faz parte do jogo também. Todo mundo apontando na reta, ainda a indicação de bandeira amarela, faltando 50 segundos para o fim da contagem regressiva, que vai nos conduzir à última volta. Será que teremos uma voltinha de bandeira verde? Será que vai rolar um tiroteio, no bom sentido do termo, na pista de Londrina, para definirmos a Special Edition? Olha só, o safety car faz questão de passar ali por sobre o pit sorb, que é essa substância que os fiscais de pista aplicaram sobre o fluido ali no asfalto, justamente para a absorção desse fluido. E o piloto do safety car fez questão de passar ali por cima, claro, por instrução do diretor de provas, que é o Giovanni Nove, para que os pilotos tivessem a referência visual de como seria uma passagem ali por cima. Eles sabem, claro, mas sempre é bom a gente ter uma referência visual. A caminhonete do resgate está voltando para o box, Luke. Eu acho que temos chance sim dessa voltinha aí, cara. Pode ser, pode ser. E a gente torce para que sim, né? E a gente torce para que sim. 13 voltas completadas com liderança de Ricardo Esperafico, segunda posição de Daniel Coutinho, o terceiro é o Diego Nunes, o quarto é o Rafa Teixeira, o quinto é Lourenço Beirão, o sexto é o Pedro Costa, o sétimo é o Marcelo Henriques, o oitavo é o Guga Lima, o nono é Adalberto Batista e o décimo é Galide Osman, o 11º é o Edson Cortez, o 12º é o Pedro Ferro, o 13º é o Pedro Lopes, já vem com uma volta de desvantagem, o 14º é o Caê Coelho, já ficou a 2 voltas do líder, o Caê Coelho, e o 15º colocado é o Léo Torres. Por categorias, nós temos na categoria Pro, liderança do Daniel Coutinho, segunda posição do Lourenço Beirão, terceira posição do Galide Osman. Essa seria a composição do pódio da categoria Pro, se a corrida terminar agora, né? Vamos ver. Pela categoria Pro M, primeira posição de Ricardo Esperafico na dupla com o Eudes Campos, segunda posição para a dupla formada pelo Marcelo Henriques e o Alex Seid, e a terceira posição para Guga Lima e Luiz Debes. Na categoria AM, vitória para Diego Nunes, Marcelo Brisac e Eduardo Menossi. Segunda posição para Rafael Teixeira e Vini Azevedo. Terceira posição para Pedro Costa e Luiz Arruda. Essa a classificação da etapa. Para efeito de campeonato, aí sim vamos somando os pontos das 3 corridas, que serão somados aos pontos das 3 corridas da Special Edition de Goiânia e também aos pontos do treino classificatório de cada uma das etapas. Na Special Edition, no treino classificatório, além de determinar a hora de prioridade na escolha da posição de largada, vale também pontuação de uma etapa. Vamos para a bandeira verde? Eu tô vendo placa de última volta ali, Luke. Eu acho que vi um gatinho. O gatinho tem forma de bandeira e a cor dele é verde. O safety car apontou na reta, recolheu, tomou ali o lado direito da pista, um procedimento estranho. O fato é que vamos para verde, 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 verde. E o Ricardo Esperafico aproveitou muitíssimo bem para abrir vantagem na liderança. Esperafico em primeiro, Daniel Coutinho em segundo. Em terceiro, Diego Nunes. Cada um é líder de sua categoria. Nesse grupo dos 3 primeiros, o Adalberto Batista faz questão de tomar exatamente o trilho do pit sorb ali na pista, na curva do estádio. A curva tem esse nome porque ela margeia o Estádio do Café. É o estádio do Londrina Esporte Clube. Aí você vê Marcelo Henriques, você vê o Pedro Ferro, carro número 58, carro azul e amarelo, é o carro do Diego Nunes, parceiro de Marcelo Brisac e Eduardo Menossi. Menossi venceu pela EM ontem à tarde. Diego Nunes vai vencendo pela EM agora nesse início de tarde de domingo, ao vivo na tela do Band Esportes, ao vivo no Acelerados. Enquanto o Ricardo Esperafico vai tomando aí o curvão. Tudo indica que vamos para o fim da corrida.
É a última volta de prova, a confirmação na tela para você. Ele vai fazendo a curva de entrada de boxes. É a penúltima curva do circuito de Londrina. Agora, é evitar que o carro escape muito para a direita. Trazer de volta para a esquerda. Aquela aliviada e pé embaixo, ladeira acima. Para que possa ver lá de longe a bandeira quadriculada branca e preta. Ricardo Luiz, Esperafico aponta na reta. Vê bandeira quadriculada branca e preta. E comemora mais uma dele na GT Sprint Race. Olha o Diego Nunes para tentar ser o segundo colocado na linha de chegada, atacando a posição do Daniel Coutinho. Passa o Daniel Coutinho na segunda posição. Passa o Diego Nunes em terceiro, Rafael Teixeira é o quarto, Lourenço Beirão vem para ser o quinto colocado com Marcelo Henriques em sexto. A vitória na Pro-Am, a vitória na geral é de Ricardo Esperafico do carro 11. E na prova do Ricardo Esperafico, que liderou do começo ao fim, uma guiada forte, uma guiada precisa, merecedor dessa vitória aí. Ricardo Esperafico na dupla com o Eudes Campos, com esse carro aí, o carro número 11, comemorando a terceira vitória no fim de semana, segunda na classificação geral, comemorando o título da categoria Pro-Am. Na categoria Pro, a vitória do piloto do carro número 17, Daniel Coutinho da Paraíba, trazendo o carro a mais uma vitória na categoria Pro, que tem o título do Pedro Lopes e do Gabriel Silva. Mesmo com o problema que eles enfrentaram aí na reta final da corrida, Pedro Lopes e Gabriel Silva, vamos confirmar ainda. Vamos confirmar, mas ao que tudo indica, o título é deles. E na categoria AM, a vitória de Diego Nunes. Aí está o carro número 58 do Diego Nunes. Ele que é parceiro do Marcelo Brisac e do Eduardo Menócio. Rafael Teixeira com a segunda posição da AM, ficando com o título da Special Edition na GT Sprint Race. Com a gente aqui também na transmissão, Edgar Efeixe, lá de São Paulo. Grande abraço ao Edgar, esse é da casa. Todos os pilotos tomando o caminho de volta aos boxes. Agora sim teremos pódio, Cerrato. Merecido, né? Merecido depois de um final de semana de tanto trabalho. E gostaria de destacar a participação do Lourenço Beirão, né, o português, né? Largou lá do fundo e chegou na quinta posição, segundo da Pro, mostrando que realmente não é à toa que ele já correu em tudo que é lugar do mundo, contra Hamilton, contra Coulthard, contra muita gente boa aí, e está aí mostrando sua habilidade. Outra vitória muito... Ó a comemoração aí. Outra vitória legal é do Daniel Coutinho, né? Um piloto jovem que é uma promessa também para o nosso automobilismo, porque trabalha sério, sabe o que faz, é um piloto limpo na pista e merecedor dessa vitória. Parabéns pro Coutinho. Aí você vê o Ricardo Esperafico, vencedor da prova, com o Eudes Campos. Eles foram os campeões da categoria Pro-Am na Special Edition da GT Sprint Race. Na categoria Pro, a vitória ficando com o Daniel Coutinho. E nós vamos buscando confirmar para você aqui o título. O título do Gabriel Silva e do Pedro Lopes na categoria Pro. Tá aqui a confirmação. Na Pro deu Pedro Lopes e Gabriel Silva mesmo. Na Pro-Am, o Eudes Campos e Ricardo Esperafico. E na AM, o do Rafael Teixeira. Estão aí, portanto, os campeões da Special Edition. Na GT Sprint Race, o Ricardo Esperafico. Deu sede, né, Ricardo? Tá ali o Rodrigo Esperafico, irmão dele. Irmão gêmeo, inclusive. Desde que eles tinham 7, 8 anos, começaram a carreira juntos no kart. E a carreira só foi tomar rumos distintos quando eles chegaram no automobilismo europeu, quando foram competir por equipes diferentes, ainda que nas mesmas categorias. Tá aí o Coutinho, né, comemorando com o Sérgio Ramalho, muito legal, parabéns a essa turma aí. Esse pessoal que vem lá do Nordeste, né, Luque, para mostrar o serviço aqui no Sul. Parabéns para essa galera, pessoal bacana, turma do bem aí. Vou dar um MM. Aí você vê Dudu Trindade com Serginho Ramalho, com Daniel Coutinho. Daniel Coutinho tá ali de macacão azul. Foi o vencedor da prova pela categoria Pro. E assim nós temos, é importante que se explique, é importante que se faça compreender.
o resultado da prova é o resultado da Special Edition de Londrina. A soma de pontos das 3 provas vai influir lá no campeonato. O resultado da prova foi esse aí. Depois de 15 voltas, a vitória de Ricardo Esperafico, a segunda posição do Daniel Coutinho, a terceira posição do Diego Nunes, em quarto Rafa Teixeira, em quinto Lourenço Beirão, o sexto Marcelo Henriques, o sétimo Pedro Costa, o oitavo o Pedro Ferro, o nono Guga Lima e o décimo colocado Adalberto Batista, em 11º Edson Cortez, em 12º Galídio Osman, em 13º Pedro Lopes, em 14º Caê Coelho, 15º Léo Torres e o Rodrigo Esperafico, que não largou para esta corrida decisiva da Special Edition de Londrina. No campeonato pela categoria Pro, aí a confirmação do título de Gabriel Silva e Pedro Lopes com 116 pontos. Gerson Campos fica com o vice-campeonato com 108. Em terceiro lugar, Pedro Ferro e Thiago Camilo com 102. Quarta posição para Dudu Trindade, Daniel Coutinho e Sérgio Ramalho com 93 pontos, com Galídio Osman em quinto, fez 73. Daniel Correia em sexto com 42 e Lourenço Beirão em sétimo com 34. Na categoria Pro-Am, o título é de Ricardo Esperafico e o Eudes Campos com 144 pontos. Marcelo Henriques e Alex Seide com o vice-campeonato com 108. Adalberto Batista é o terceiro com 84. Na categoria AM, nós não vamos dar o campeonato da AM, tá bom, trazemos daqui a pouco. Aí o pódio da Special Edition, a terceira posição para Pedro Ferro e Thiago Camilo, terceiros colocados da categoria Pro. O vice-campeão da Special Edition de Londrina é o Lourenço Beirão, piloto português. E o título ficando com Sérgio Ramalho, Daniel Coutinho e Dudu Trindade. Ali estão os três, os Cavaleiros do Nordeste, comemorando a vitória na Special Edition de Londrina. Daniel Coutinho, Sérgio Ramalho e Dudu Trindade, os três primeiros colocados. Todo mundo ali seguindo o protocolo da premiação, né? Com os bonés da Yokohama, que é a nossa fornecedora de pneus. Categoria Pro. Lindo troféu, né, Luca? Um troféu pra variar, grande, né? A Sprint Race tem sido muito feliz também nessa questão de escolha dos troféus. A cada etapa temos peças mais bonitas. Foram produzidos pela Zanoelo, lá em Santa Catarina. Eu vi o manuseio dos troféus ali. Tá aí pra você, não ficamos devendo nada. A classificação da categoria AM, a classificação final da Special Edition da GT Sprint Race, confirmando o título do Rafael Teixeira. Para você que nos acompanha pelo Band Esportes, essa foi a decisão da Special Edition da GT Sprint Race. Nosso próximo encontro no dia 28 de novembro no Autódromo de Interlagos, com a penúltima etapa do campeonato regular. São as emoções de 2020 da GT Sprint Race. E para você que nos acompanha nas demais mídias, no Acelerados, no Box 77, no High Speed TV, aí temos o pódio da categoria Pro-Am. Segunda posição do Alex Seide e do Marcelo Henriques, sendo premiados agora. Em terceiro lugar nós tivemos ali o Luiz Debes e o Guga Lima, né? E a primeira posição de Ricardo Esperafico e o Eudes Campos. O Ricardo Esperafico, piloto do Paraná. O Eudes Campos, piloto de Minas Gerais. E aí nós vamos agora para a premiação da categoria AM. Primeiro, trazendo a pontuação final para você da AM, né? Rafael Teixeira é o campeão com 107 pontos, apenas 6 à frente de Eduardo Menossi, Marcelo Brizac e Diego Nunes. O Luiz Arruda e o Pedro Costa vieram muito próximos ali também com 100 pontos. Walter Lester com 79, Edson Cortez com 70 e Pedro Bezerra com 67, completando as 6 primeiras posições. Aí vem Vini Azevedo, Luca Milani, Sidney Campos na sequência da classificação. Nesse momento, sendo formado o pódio da Special Edition de Londrina pela categoria AM. Ali a terceira posição de Luiz Arruda e Pedro Costa. A segunda posição de Vini Azevedo e Rafael Teixeira. E o título ficando com Diego Nunes, Marcelo Brizac, que estão ali no pódio, e também com o Eduardo Menossi, que participou da corrida de ontem, o italiano voador o Mena, e teve de retornar a São Paulo por conta de um compromisso de ordem pessoal. Esteja representado no pódio Eduardo Menossi também como campeão da Special Edition de Londrina. Parece ter ficado claro, né, Serrato? Cada corrida vale pontuação para o campeonato, mas a classificação final da Special Edition de Londrina é determinada apenas e tão somente
pelo resultado da última corrida. Inclusive, por isso tem um único pódio, né? Porque é como se fosse um mini campeonato mesmo. Então, é igual o kart. Tem a classificação, as duas corridas que definem a situação da última corrida e a última corrida define o campeão. Parabéns a todos. Belo evento, grandes corridas disputadas. Parabéns a todos. Tá certo, e assim nós vamos fechando a nossa conversa por aqui, com os cumprimentos e agradecimentos a cada um dos amigos que nos acompanharam nessa jornada de 1º de novembro no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na cidade de Londrina. Já marcando, de novo, nosso próximo encontro para 28 de novembro no Autódromo José Carlos Patti, em Interlagos, São Paulo. Vai ser a penúltima etapa do campeonato regular da GT Sprint Race 2020. Arrojado, da curva eu me aproximo, na reta estou no vácuo. Coisa ou menos perceber a sua frente eu não estar. Quando eu passo de Aston Martin nem me escuto ultrapassar. É o meu nome, superação, a batida mira rima, o pódio a intenção. Entra em cena de Ferrari pronto para decolar. Meu nome é Cristiano, sempre pronto pra voar. Respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Destemido, arrojado, na curva eu me aproximo.